história da criação do homem e da sua queda, ela é muito conhecida em todo o mundo. Mas, irmãos, são muito poucos aqueles que conseguem discernir as camadas de revelação deixadas por Deus aqui nessa narrativa. Nesse estudo introdutório do Reino de Cristo, nós vamos desvendar uma dessas camadas, que é, de fundamental importância para que os nossos olhos, o nosso entendimento seja ampliado acerca do plano de Deus ao longo de toda a Escritura. Então vamos observar aqui na criação do homem. Quando a Escritura diz que Deus criou o homem, a palavra homem no original hebraico é Adam, que significa ser humano, humanidade. Portanto, Deus criou a humanidade, macho e fêmea, à sua imagem e semelhança. Muitos, diversos na verdade, tendem a dizer que Deus é uma expressão masculina. Mas a imagem de Deus vai muito além desse entendimento. Deus, irmãos, ele é espírito e se apresenta na Escritura tanto como pai quanto como mãe. Há vários textos que fazem referência de Deus gerando, amamentando, acolhendo seus filhos como uma mãe. Veja que unidos, homem e mulher formam a imagem de Deus. Observe a palavra homem no hebraico. Veja que ela é formada pelas letras Aleph, Iod e Shin. Agora observe a palavra mulher. Ela é formada pelas letras Aleph, Shin e Re. Perceba que ambos contêm 3 letras, sendo 2 iguais, Aleph e Shin, e uma das letras em cada nome é diferente. Essas 2 letras diferentes, quando unidas, formam as iniciais do nome do Altíssimo, Iá, que é formado por Iod, Re. Compare com o tetragrama sagrado, Iod, Re, Vav, Re. Muito lindo isso, né? Deus, quando ele forma Adão do pó da terra, ele cria Eva a partir da costela do homem. Só por aqui entendemos que desde a eternidade, Deus já sabia que o homem iria cair. Deus sabia que o homem pecaria. Deus, ele não decidiu criar Eva e depois ver que o homem estava só. De maneira alguma. O que Deus estava mostrando é que ele está contando para nós uma história. Ele está usando o primeiro casal como uma alegoria para mostrar como que se daria a redenção da humanidade antes mesmo da queda do homem. Isso é lindo, irmãos. A gente tem que entender que a Escritura nos dá o relato do primeiro Adão e do segundo Adão, ou do último Adão. O primeiro Adão, lá no Éden, ele foi dado, foi dado Eva a ele como esposa. O próprio Deus fez esse casamento. Eles se tornaram uma só carne. Agora, o segundo Adão, Jesus Cristo, foi-lhe dado à igreja como esposa e o casamento ocorrerá depois que essa igreja se tornar glorificada. A igreja será uma com Cristo, uma só carne, um só propósito, um só pensamento. Da mesma forma que lá no Éden, Adão foi tomado de um profundo sono e enquanto ele dormia, Deus feriu o seu lado, retirou uma costela e a partir dessa costela formou Eva. Cristo, lá na cruz, ele morreu, dormiu o sono da morte e depois ele foi ferido do lado por uma lança. Dali saiu sangue e água e a igreja foi formada. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios 5:31, ele vai dizer: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão 2 uma só carne. E aí ele prossegue no versículo 32, grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de quê? De Cristo e da sua igreja. Esse formar uma só carne lá no Jardim do Éden se refere a Cristo e à igreja. Por isso é um mistério que já estava gravado, já estava escrito antes mesmo da fundação do mundo. Vou atiçar sua curiosidade sobre algo que talvez você não tenha percebido. Quando Deus criou os animais, ele deu a eles uma vestimenta. Aos mamíferos deu pelos, às aves deu penas, aos peixes deu escamas. Mas e ao homem?
Com que o homem se vestia? O que é que o cobria? Por que é que somente depois que Adão e Eva pecaram é que eles perceberam que estavam nus? Você já se fez essa pergunta? Irmãos, no jardim do Éden, o homem não tinha cobertura alguma porque ele era revestido pela glória de Deus. Aleluia! O Altíssimo, ele formou e deu ao homem autoridade para governar sobre tudo e sobre todos os outros que iriam descender dele. Todavia, o homem pecou. Ele foi vencido pela serpente. A morte passou a ter domínio sobre ele. Daquele momento em diante, o reino da terra, que tinha sido dado ao homem para governar, passou a ser da serpente. O homem, ele foi expulso do jardim para que ele não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente sem a chance de ter redenção. Perceba que lá no Jardim do Éden, quando você lê a descrição de Gênesis 3, do versículo 14 até o versículo 19, Deus lança uma maldição sobre a serpente, sobre a mulher e sobre Adão. A maldição da serpente seria que ela iria comer do pó da terra todos os dias da sua vida. Para a mulher, Deus diz que iria multiplicar grandemente o seu sofrimento na gravidez e que em meio à agonia ela daria luz e que o desejo dela seria do marido. Agora, para o homem, Deus diz que do suor do seu rosto ele teria que adquirir o alimento. A terra estava maldita por causa dele. E o Senhor continua dizendo que porque ele era pó, ao pó da terra retornaria. Percebe que no início Deus diz que a serpente iria se alimentar de pó e depois diz que o homem é pó e que a terra voltaria? Quem que é o pó que a serpente iria se alimentar? O homem. Assim sendo, nos últimos 6.000 anos, a serpente ela tem se alimentado do sofrimento humano e subjugado o homem. A coroa da criação, Adão, agora é escravo. E somente um novo Adão sem pecado pode restaurar todas as coisas. Assim como Adão, ele era governador de tudo lá no jardim, Cristo, ele irá governar sobre tudo e sobre todos no seu reino milenar, o 7º milênio, juntamente com quem? Com a igreja. É por isso que em Romanos 3, a partir do versículo 21, os irmãos podem perceber o apóstolo Paulo dizendo: porque todos, por causa de Adão, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Lá em Romanos 6, o apóstolo Paulo vai dizer: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. E por que é que as pessoas não enxergam essas coisas? A resposta está dentro da palavra de Deus. 2 Coríntios 4:4. O Deus deste presente século tem cegado o entendimento das pessoas para que elas não reconheçam, para que elas não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Irmãos, essas verdades são maravilhosas. O primeiro Adão leva o homem ao pecado. O segundo Adão leva o homem para a vida eterna. Jesus Cristo, ele ainda não assumiu o seu governo. Ainda não. Jesus, como homem, ele morreu sem pecado. A morte não pôde detê-lo no Hades. Ele ressuscitou ao 3º dia e ele tem consigo a chave da morte e do inferno. Cristo, a partir do momento que ele ressuscitou, ele é o Senhor de toda a terra. Através da sua morte e ressurreição, ele conquistou o direito de libertar o homem da escravidão. Por isso que a palavra diz em Romanos 8, nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Lá em Gálatas 4 vai dizer: portanto, tu não és mais escravo, mas é filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Se a gente volta para Romanos 8:17, vai dizer: se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Satanás, ele ainda domina sobre essa terra, mas é por um tempo determinado por Deus. Esse tempo, irmãos, será até que se cumpra a última semana profetizada por Daniel, lá em Daniel 9. Agora, Cristo, 40 dias depois dele ressuscitar, ele foi assunto aos céus para fazer expiação dos nossos pecados, a fim de que a sua noiva, a igreja, seja redimida e possa assentar com ele no trono real. Jesus, ele ofereceu de uma vez por todas um sacrifício perfeito. Por que Jesus não está reinando assim que ele ressuscitou? Para se cumprir a palavra de Deus. Hebreus 10 vai nos dizer: Jesus, ele havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam submetidos por estrado dos seus pés, porquanto com uma única oferta aperfeiçoou toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Se você crê em Jesus, todo aquele que crê em Jesus tem um ofício real. E como é que se toma posse desse ofício real? Se diligentemente você seguir os preceitos de Deus, então você vai se tornar povo santo, sacerdócio real, geração eleita. Isso está profetizado desde o Êxodo, na saída do povo lá do Egito. O Senhor já começa a falar que vai adquirir um povo, vai fazer desse povo sacerdócio real. Esse povo será uma geração eleita. Irmãos, isso é muito profundo nas Escrituras. Eu gostaria muito que os irmãos estivessem entendendo. Algumas vertentes teológicas erroneamente ensinam que o reino de Cristo é espiritual. Outros ensinam que esse reinado será no céu. Mas veja, pela palavra de Deus, que esse ensino, que esse reino de Cristo, ele será um novo Éden na terra. Será um reinado de 1000 anos com a sua igreja governando as nações na terra. Irmão, será o céu na terra. Eu quero muito participar desse momento. Eu quero que você participe desse momento. Eu quero que reinemos juntos com Cristo. Vai ser a coisa mais linda. Muitos não acreditam nisso que eu estou falando, mas abra sua Bíblia, Apocalipse 5:10, Apocalipse 2:26, Isaías 61:9, Isaías 61:6, Apocalipse 21, do 24 ao 26, Salmos 115, 16 e 17, Eclesiastes 1:4, Salmos 37, aí você vai ler o versículo 9 até o versículo 22, aliás, até o versículo 29 vai ser melhor. Provérbios capítulo 2, versículo 21 ao 22, Isaías 60, Isaías 65, Daniel 7, Ezequiel 37, são muitas referências, irmãos, muitas referências. Muitos não querem enxergar esse reino na terra. Acho que não conseguem imaginar a glória que será. Mas, meus irmãos, no tempo que Cristo retornar, Ele vai passar a governar, nós teremos o céu na terra. Tudo será restituído, a terra será perfeita como no dia, na época em que ela foi criada. O tabernáculo de Deus estará no meio dos homens e Cristo com a igreja regerá as nações. Isso está descrito em toda a Bíblia. Eu vou deixar aqui as referências, os irmãos podem anotar. Você também pode entrar lá no Telegram e acessar o nosso canal, Nutrir Corpo e Alma. Eu vou deixar a apostila prontinha para vocês lá estudarem e aprofundarem sobre esse assunto. Ainda há muito mesmo que falar sobre o reino de Cristo. Acredito que muitas dúvidas surgiram acerca das nações, acerca de salvação.
só por causa desse estudo, mas ao longo dos próximos dias nós vamos juntos aprendendo verdades maravilhosas nos textos sagrados, pois a Bíblia diz que as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você o ama, você vai estar nesse tempo. Vamos orar, clamando, pedindo ao Senhor para que venha o seu reino. Vamos orar para que a vontade de Deus seja perfeita e se cumpra integralmente em nossas vidas. Eu anseio por esse dia. Eu espero que os irmãos também estejam com o coração queimando de vontade para a chegada desse grande dia, o dia do nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos. Fiquem comigo até o próximo estudo. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para que a palavra de Deus possa alcançar o maior número de pessoas. Deus os abençoe e até o próximo estudo.